E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, e hoje a gente segue nas nossos vídeos, nossas palavras sobre as parábolas do reino. Confesso que estou meio envergonhado de aparecer falando sobre essas parábolas depois de 2 meses sem falar nada, mas seja muito bem-vindo aí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do fermento. É uma parábola muito curta, mas eu confesso que eu quebrei um pouco a cabeça para conseguir entendê-la. Vamos lá. Parábola do fermento, a gente está em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 33. É um versículo só. Assim diz o texto. E disse-lhes Jesus mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Antes de começar a falar sobre a parábola em si, eu queria dizer algumas coisas. Bom, esse comentário bíblico do N.T. Wright foi o que Deus me abençoou muito para poder gravar esse vídeo. Também o comentário bíblico do Matthew Henry é um comentário muito bom. Eu pedi foto pro meu amigo porque eu não tenho. E o comentário bíblico do John MacArthur, que eu pedi pra uma amiga minha, porque eu também não tenho, viu? Então já fica aí se você quiser se aprofundar um pouco mais. Vamos lá no assunto. Bom, antes de qualquer coisa, vamos só estabelecer. Em primeiro, o que é o fermento? O fermento, nessa parábola, significa a mensagem do reino de Deus. Só um parênteses, existem algumas pessoas que tratam o fermento de maneira negativa nessa parábola, mas isso é muito errado, porque senão você vai quebrar o contexto de todas as parábolas que Jesus já estava trazendo. Lucas, no capítulo 13, também Jesus fala essa parábola lá em Lucas, e da mesma maneira, se você tratar o fermento de forma pejorativa, você vai quebrar todo o contexto de Jesus curando a mulher no sábado, libertando ela do domínio de Satanás, da parábola da semente de mostarda. Enfim, então nesse caso aqui, o fermento ele tem uma denotação, ele tem um sentido positivo, fecha parênteses. Bom, o fermento é a mensagem do reino de Deus, é a mensagem do evangelho de Jesus, as boas novas que Cristo pregava. Segundo lugar, sobre a farinha. O que é essa farinha que a mulher escondeu o fermento na farinha? Essa farinha é o coração quebrantado do homem. Sabe aquilo que o rei Davi fala, Salmo 51, versículo 17? Porque o que te agrada é um coração contrito e um espírito quebrantado. Essa é a farinha, certo? Em terceiro, a mulher é um pregador, são os pregadores da palavra que pegam essa mensagem do reino e colocam no coração quebrantado do ouvinte. Então, parafraseando a parábola, diríamos que os pregadores, eles pregam a palavra, é como se eles pegassem essa mensagem do reino de Deus e eles colocassem dentro do coração, nas entranhas, na alma, na mente do ouvinte. E essa palavra, ela parece ineficaz. Ela parece insignificante, porque a atuação que a palavra tem, percebe que o versículo, o texto diz que a mulher, ela escondeu. Então parece que a palavra, nesse começo, que o evangelho vai entrando na sua vida, é algo meio que parece insignificante, é algo invisível, a ação, o processo do Espírito no coração do homem, na sociedade, parece que é invisível, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, porque a galera tá vendo o exterior, mas lá dentro, a palavra está libertando o coração do homem, está libertando a mente do homem de todos os traumas que ele sofreu, está curando o espírito do homem. A palavra está ali, o espírito por meio da palavra está curando a alma dessa pessoa, está libertando ela do império das trevas e trazendo para o reino do filho do seu amor, sabe? Tá mudando a mente, transformando o caráter dessa pessoa, até que a massa, a farinha, fica levedada, até que aquele processo que era invisível, os frutos desse processo se manifestam no público, até que aquele processo no anonimato é revelado na sociedade, até que a glória que foi se infiltrando, onde ninguém via, ela se manifesta para que todos vejam, certo? Então, eu creio que essa parábola, ela traz 3 lições principais. Claro que não é só isso, eu quero reduzir a parábola só a isso, mas eu queria que você aprendesse 3 lições principais em cima dessa parábola. A primeira lição é ao ouvinte, aqui você que está assistindo esse vídeo, a você que senta no culto e ouve a pregação do seu pastor, a você que abre a Bíblia e lê. Em primeiro lugar, ao ouvinte, tenham corações humildes. Mais uma vez, aquele texto do rei Davi no Salmo 51 é incrível. Ele está todo quebrantado, ele reconhece os seus
pecados. Um coração humilde, um coração quebrantado é aquele que reconhece os pecados que cometeu, reconhece que não merece a vida e que tudo que ele tem é pela graça, reconhece que ele é desprezível e ele merece o inferno. E é esse coração que agrada a Deus, o coração que reconhece de que o lugar onde ele deveria estar é no fogo das chamas do inferno, incansáveis e inapagáveis. Esse é o coração que Deus espera do seu povo, sabe? E em segundo, guarde essa palavra. Aos ouvintes, guarde essa palavra da graça no seu coração. Essa graça é tão grandiosa porque o coração quebrantado reconhece que ele nada merece, mas de repente ele ganha algo, que é a vida, que é a presença de Deus. Mas como assim? Eu não mereço, mas a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou, e é por isso que eu posso ter a vida que eu tenho em todos os aspectos, sabe? Guarde essa palavra no mais íntimo do seu coração. Isso é necessário, sabe? Uma coisa que essa parábola também me faz pensar é numa vida de anonimato, sabe? Guarde a palavra de Deus no seu coração todos os dias, numa vida escondida de comunhão com o Espírito Santo. Uma vida de porta fechada do quarto, como Jesus diz em Mateus 6,6, lendo a palavra, orando ao Senhor, fazendo jejuns, assim como Jesus diz em Mateus 6, sem que ninguém saiba, nessa vida de anonimato, de comunhão com o Espírito Santo. Vai produzindo essa relação diária com o Espírito Santo, porque a vida do cristão, sabe, a vida é escondida, porque ninguém tá vendo você renunciar ao seu pecado, ninguém tá vendo você dizer não à pornografia, ninguém tá vendo você dizer não às delícias desse mundo. Então viva assim não despreze o anonimato, não despreze, porque é nesses momentos, é nessa vida escondida que a palavra vai frutificando dentro de você, que ela vai curando os seus traumas, que ela vai curando a rejeição, que ela vai curando os seus vícios, que ela vai libertando você das garras de Satanás, das correntes que o inferno te prendia na sua antiga vida. A segunda lição é aos pregadores, a nós que pregamos a palavra, seja no YouTube, seja como líder, seja como pastor. A questão é, pregue a palavra e não se preocupe com o resultado. Eu amo uma coisa que Martinho Lutero fala. Ele diz assim: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Enquanto eu dormia, a palavra destruía o papado, como ninguém podia fazer. Realmente, Lutero ele pregou as 95 teses na porta da igreja, mas foi a palavra que ele pregou ali na porta da igreja que foi transformando e revolucionando a nossa sociedade a ponto de surgir em nós protestantes. Lutero não fez nada. A palavra fez tudo. É genial os apóstolos, quando a gente lê o livro de Atos, sabe? Será que eles imaginariam que esse evangelho ia crescer a ponto de atingir o mundo inteiro, como a gente vê hoje? Não, eles só pregaram, mas foi a palavra que foi escondida no coração de cada homem que levedou, e agora a gente vê esse evangelho em massa por todo o mundo. Sabe? Então pregue sem se preocupar com o resultado. Lembre-se que você não é o centro. Lembre-se que não é você quem realiza o querer e o efetuar. É o Espírito Santo por meio da palavra. Sabe? Deixa a palavra fazer o trabalho que só ela pode fazer. E a terceira é quanto a essa palavra. Eu acho que a gente se perde quando a gente dá credibilidade em excesso aos nossos líderes, aos pregadores, aos teólogos, às doutrinas cristãs. Eu ouvi uma frase numa pregação sábado de manhã que o cara falava: tenha obediência cega aos seus líderes. Cara, obedeça aos seus líderes, honre os seus líderes, mas não tenha uma obediência cega. Obedeça cegamente somente a palavra de Deus. Que você seja exclusivamente confiando somente na palavra de Deus. Sabe, quanto a essa palavra, leia a Bíblia. Mergulhe na Bíblia, compreenda a Bíblia, pratique a Bíblia, sabe? Pastores, líderes, pregadores, teólogos e doutrinas podem errar, mas a Bíblia não erra, ela é inerrante, sabe? Tenha obediência cega à palavra de Deus, se apaixone por ela e a ame, sabe? E não fique preocupado com o sucesso com o público, se preocupe em se relacionar com Deus. E quando você menos esperar, essa massa, essa farinha vai levedar. E quando eu falo levedar, não quero dizer de sucesso, fama,
publicidade. Eu quero dizer de que os frutos vão se revelar, de que os milagres do Espírito Santo de transformação de caráter vão se manifestar através da sua vida. Perdão aí pelo vídeo longo, mas que eu espero que você tenha compreendido essa palavra, que o Espírito Santo ministre seu coração. E, mano, se possível, deixa o like aí, comenta o que você achou, compartilha com a galera pra mais gente ser abençoada, pro reino expandir. E é isso, viu? Sexta em nome de Jesus tem vídeo. Falou! Deus abençoe!